por que as crianças gostam dessas coisas que não são boas influências, mesmo não sendo boas influências? A primeira explicação para as crianças gostarem desse tipo de coisa é que tem muita coisa que é feita para viciar, simplesmente. E as coisas são programadas, as coisas são colocadas de uma determinada forma que servem para viciar. Os joguinhos que são gratuitos, por exemplo, que são free, que você não paga nada por eles, eles têm uma jogabilidade, eles são programados de um jeito que no começo, quando a criança começa a jogar, o adolescente começa a jogar, o joguinho entrega um monte de prêmio para essas crianças, um monte de coisas, assim. Ela ganha moedinha, ela ganha roupinha, ganha arminha ou o que quer que seja no jogo, ela ganha um monte. E conforme o tempo vai passando, o jogo vai dando menos essas recompensas para a criança, porque o jogo é gratuito, mas o jogo quer que ele compre pacote de figurinha, pacote de moedinha, pacote de não sei o quê. Quem tem criança sabe que eles vivem pedindo esse tipo de coisa, quer comprar diamante no jogo, quer comprar não sei o que no jogo. Então esses jogos que são gratuitos, o jogo em si, mas que dentro dele ele está vendendo alguma coisa, eles são feitos para viciar. E esses jogos colocam alguns objetivos do tipo assim, entre 7, 8, você tem que fazer tal coisa para ganhar tal coisa. Então eles colocam um horário específico para a criança fazer uma atividade específica durante um tempo específico. Por quê? Porque quanto mais tempo a criança passa com a janela daquele jogo aberto, no computador, no celular, o que for, mais propaganda aquela criança assiste, porque o jogo é gratuito, mas o jogo coloca um monte de propaganda para a criança assistir. Por quê? Porque depois a criança vai ficar te atazanando as ideias, pedindo moedinha, pedindo alguma coisa que viu no comercial, que viu na propaganda. Então, todo jogo que é gratuito, ele é programado para viciar o seu filho. E mesmo os jogos que não são gratuitos, mesmo os jogos que você compra o jogo e depois você não tem que pagar mais nada, o jogo vem completo, mesmo esses jogos, eles obviamente, como qualquer outro jogo, são formados, eles são constituídos de uma jogabilidade específica que é feita para a criança achar gostoso, que é feita para a criança ver prazer naquilo. Óbvio, ninguém vai fazer um jogo que a intenção do jogo é ser chata, porque aí ninguém joga, ninguém compra, e não é essa a intenção de quem produz, de quem está formatando esses jogos, de quem está produzindo mesmo esse tipo de jogo. Então, as crianças gostam desse tipo de coisa simplesmente porque é feito, realmente é feito para viciar. Essas pessoas estudam muita neurociência, muita psicologia para eles chegarem num formato de jogo que vicie. E quanto mais novo for o público-alvo desse jogo, mais fácil é de viciar. Porque um jogo para viciar uma criança de 15 anos precisa ser mais complexo do que um jogo para viciar uma criança de 3, por exemplo. Porque a criança de 3, ela não tem o mesmo cognitivo do adolescente de 15. Então, a primeira coisa que responde por que as crianças gostam tanto desses vídeos, por que as crianças gostam tanto desses jogos, é que são literalmente feitos para viciar. Eu tô falando de jogo, mas isso acontece com vídeo também. Existe no YouTube, dentro do próprio YouTube Kids, uma série de vídeos que são simplesmente gente abrindo brinquedo, ou gente abrindo um chocolate, gente abrindo alguma tranqueirinha dessa, e tem uma musiquinha feliz, e aí tem um fundo colorido, um fundo neutro, e aparece um par de mãos, a pessoa nem mostra o rosto, ela só tá ali desembrulhando o brinquedo. E isso também é uma febre no YouTube entre as crianças pequenas. São vídeos sem conteúdo nenhum, só de pessoas abrindo brinquedo. Por quê? Porque está estimulando a curiosidade, está estimulando a imaginação da criança, está dizendo para a criança que ela também quer aquela experiência, que ela também quer abrir aquele brinquedo. Aí a criança começa a te pedir os brinquedos que ela está vendo no YouTube. Então, isso são feitos, é programado para viciar, é programado para o seu filho assistir um e depois querer o outro, depois querer o outro, depois querer o outro, depois querer o outro. Então, é feito dessa forma, é de propósito que é feito assim. Assim como os desenhos, que são hipercoloridos, que estão super estimulando as crianças, com um monte de musiquinha que vicia, eles são feitos para isso mesmo, essa é a intenção. Então é por isso que as crianças gostam dessas coisas, apesar dessas coisas não serem necessariamente boas influências. O segundo motivo que faz o teu filho gostar desse tipo de coisa é simplesmente a aceitação em grupo. E isso é válido para crianças acima dos 4 anos. Por que é só acima dos 4 anos? Porque a criança muito pequenininha, 1, 2, 3 anos, ela não tem ainda uma noção social totalmente formada. Então a criança começa a buscar espaço, começa a buscar aceitação social fora da família, com amiguinhos e tudo mais, por volta de 3, 4 anos. Antes disso é muito cedo, eles querem aceitação sim, mas é dentro da família. Conforme o seu filho vai crescendo, ele vai conhecendo as pessoas na escola, vai conhecendo as pessoas no parquinho, ele quer pertencer a esses grupos, e é normal isso, todos nós queremos pertencer, ninguém gosta de se sentir rejeitado. Só que esse pertencimento da criança
passa por ela passar a gostar das coisas que aquele grupo que ela está tentando pertencer gosta. Então, se o seu filho está na 5ª série e os demais alunos da 5ª série estão jogando o joguinho X, mesmo que o teu filho até então não gostasse do joguinho X, sequer tivesse ouvido falar sobre o joguinho X, agora... Ai, meu olho. Perdão, gente. Agora ele vai passar a gostar. Agora ele vai passar a querer. Agora ele vai passar a pedir. Porque ele está sendo estimulado por todas as outras crianças do convívio dele a gostar daquilo. Ah, então os amiguinhos do meu filho são má influências. Não é bem por aí. Essas crianças que estão sendo influências do seu filho também estão sendo influenciadas por alguma outra coisa. A criança não vira uma influência para o teu filho espontaneamente, do nada. Essa criança também está sendo exposta a alguma coisa que está sendo influência para ela, e ela, por sua vez, virando a influência do seu filho. E o seu filho também é uma influência para ela. Então, isso é uma troca simultânea entre as crianças, e elas querem se sentir aceitas, elas querem pertencer uma na panelinha da outra. Então, eles querem jogar os mesmos joguinhos, eles querem usar os mesmos tênis, eles querem ouvir as mesmas bandinhas, eles querem brincar com os mesmos brinquedos, e isso só se intensifica na fase da adolescência. Se você reparar, os adolescentes, eles se juntam em grupinhos em que eles são todos muito parecidos, tanto fisicamente quanto de personalidade. Tem aquele grupinho dos adolescentes que só se vestem de preto, aí tem os adolescentes que são coloridos, aí tem os adolescentes que gostam de cultura pop, aí tem os adolescentes que gostam de outra coisa. Então eles se juntam nessa panelinhas para eles se sentirem aceitos, para eles terem um grupo do qual eles pertencem, e eles se alimentam daquilo. Então um troca com o outro, um compartilha com o outro, e quem é diferente dessa panelinha é automaticamente excluído. Você não pega um adolescente que é todo colorido, que usa calça jeans laranja com a camiseta azul, e coloca ele no grupo do adolescente que usa só roupa preta. Porque na hora que ele chega lá, aquele grupo vai rejeitar ele automaticamente, ele não pertence àquela panelinha. Então as crianças e os adolescentes, principalmente os adolescentes, se dividem em panelinhas para buscar aceitação social. Isso não é ruim, a gente faz isso ao longo de toda a vida, mas é muito mais intenso, principalmente na fase da adolescência, tá? E um outro motivo pelo qual o seu filho vicia em coisas que você não necessariamente gosta é simplesmente porque tá na moda e porque ele recebe muita exposição da mídia, não tô falando mais da escola, dos amiguinhos, mas da mídia, para gostar daquela coisa. Como assim exposição da mídia? Está em todos os comerciais de televisão, está em todas as propagandas, está em todas as propagandas gratuitas de joguinhos, as propagandas gratuitas dos vídeos do YouTube, em todos os lugares estão estimulando para que ele goste daquela coisa, para que ele queira aquela coisa, para que ele deseje aquela coisa. Então existe todo mundo de publicidade, apesar de que eu acho que o YouTube Kids não pode fazer propaganda, né? Não pode publicidade, mas ok, por mais que não esteja no YouTube Kids, está no resto do mundo. Está na propaganda do intervalo da novela, tá na propaganda do ponto de ônibus, então a criança recebe o tempo inteiro essa carga da mídia, essa carga de propaganda que está incentivando para que ela queira ou para que ela goste de uma determinada coisa. Então as coisas vão virando febre, vão virando moda, e não à toa, né? Porque existe um esforço das pessoas, existe um esforço da mídia em fazer que as coisas virem moda, porque aí você consome mais. Então essas febres que tem de desenho de porquinho, de desenho de galinha, essas febres assim, elas são feitas para viciar, elas são impulsionadas pela mídia para chegarem até o seu filho e viciar de verdade a criança. Então é projetado para ser assim, é tudo muito colorido, tudo se mexe muito rápido, tudo é feito para entrar no cérebro da criança, grudar ali e ela não querer soltar mais. Isso vai comendo, né, a cabecinha deles, e isso vai ficando cada vez mais forte, porque a criança que tem 2 anos que gosta do desenho do porquinho é muito mais inofensiva do que a criança que tem 7 e que gosta da pessoa que tá falando alguma coisa que não é muito legal na internet. Entende o que eu quero dizer? Então, quanto mais velho vai ficando a criança, mais difícil vão ficando esses gostos, mais difícil vai ficando esses vícios, e a gente começa a olhar para isso e falar, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá fazendo muito bem.